Olá, tudo bem? Estamos aqui para o segundo episódio do podcast Nexialistas, a máquina de network que move o mundo. Recebendo hoje como convidados especiais Karine Soares, da Karine Soares Associados, Dr. Gustavo Aguiar, da empresa Aguiar Consultoria Jurídica, e Cíntia Soares, da empresa Global Insights Holding. Todos muito bem-vindos. Obrigada. Vamos começar a conversa de hoje, então, nesse nosso bate-papo, conversando, então, com a doutora Karine Soares, ou a Karine Soares, que hoje está aqui, representando, então, a Karine Soares e Associados. O que é a Karine Soares Associados? Primeiramente, boa tarde, uma honra estar aqui. A Karine Soares Associados veio por conta de uma necessidade que os empresários têm e que o mundo empresarial tem. Então, além de assessoria jurídica, a gente tem assessoria administrativa, contábil e de RH, tudo no escritório. Temos profissionais capacitados para cada área, para que supra essa dor que existe hoje no mercado. Muito legal. Então, na verdade, esse nosso podcast que fala sobre nexialista, hoje a senhora também se identifica com essa profissão. Sim, exatamente. É de uma forma diferente no lado de cá. É o que eu sempre digo, vocês sentam na mesa e negociam. E a gente formaliza tudo isso no papel. Muito exatamente bacana. Isso. Na verdade, é uma gestão daquilo que se pensa. Exatamente, isso aí. Muito bacana. Também vamos conversar, então, um pouquinho aqui dessa preliminar com o Dr. Gustavo Aguiar. O Dr. Gustavo, que é da empresa Aguiar Consultoria Jurídica. O Dr. Gustavo, com experiência já conheço o Dr. Gustavo, que ele tem essa experiência com os nexialistas. Como é o senhor atuar juridicamente num escritório que também presta assessoria aos nexialistas? Qual o desafio que o senhor encontra nesse boom de negócios que lhe vem diariamente para contratos? É um desafio, primeiro, boa tarde, É um desafio maravilhoso. E muito interessante trabalhar com quem tem essa capacidade de nexialista, tá? Porque nesse nexialismo é além de um rótulo, é uma característica das pessoas. É a pessoa que consegue enxergar o mundo que está à volta dela e entender as relações e que ela, entendendo, olhando toda a máquina, ela vê como que ela pode auxiliar as coisas a funcionarem melhor. Então, é um desafio muito prazeroso trabalhar com nexialistas como doutor. Muito obrigado. Também, então, nesse primeiro bate-papo aqui, de introdução, a Cíntia Soares, da empresa Global Insights Holding. Tudo bem, Cíntia? Olá, o que é essa empresa hoje, o que ela representa no mercado, e você, como nexialista, o que tu traz de mensagem para esse nosso início de conversa? Bom, primeiramente, olá para todos, Quero agradecer pelo convite de estar aqui fazendo parte desse segundo podcast, que eu acho que é muito importante para todos que vão visualizar, via YouTube e as redes sociais, porque a gente está levando um pouco da nossa experiência para os que estão tentando entrar no mercado. Bom, a Global, ela surgiu de um momento que eu nem sabia que eu era nexialista, na verdade. Ela surgiu no meio de uma reunião, conversando com 2 amigos. E aí surgiu a Global. A Global, ela conecta negócios, no mundo dos negócios, conecta pessoas e negócios ao mesmo tempo, junto. Com pessoas que trazem alguns tipos de negócios para nós e a gente vê a oportunidade de alavancar essas pessoas. Então, a gente conecta negócios. A Global faz isso. Só que a Global está mais linkada ao mundo internacional, Ela faz mais negócios lá fora do que aqui dentro, no Brasil. Então, ela conecta lá fora também. Ela tem oportunidades internacionais e brasileiras. E qual o maior patrimônio da Global hoje internacional? Qual o maior ativo dela internacionalmente? Melhor dizendo. O maior ativo que ela tem, na verdade, a gente trabalha muito com minério, e pedras preciosas. Eu trabalho muito com Dubai e África. Então, a gente conecta pessoas da África linkada a pessoas de Dubai. Faz essa ponte entre os dois e fecha os negócios.
É isso que a Global faz. Hoje o maior ativo dela é Dubai. É o minério em Dubai. É o maior ativo que ela tem. Já assinado via contrato. Muito bacana, né? A gente poder, né, entender que as pessoas, a gente tem aquele momento nosso da virada de chave, onde profissionalmente, às vezes, tu tá numa área e tu se vê naquela área, parece com um teto, um limite, e aquele limite, ele pode ser virado a partir daquela chave e tu entra no outro mundo de negócio, de expertise, né? Então, hoje, o ser humano, ele tem isso, né? E ele, quando coloca isso na frente como missão de concretizar aquilo que está fazendo, é muito bacana. Mas assim, doutor Gustavo, como o senhor trabalha hoje com vários nexialistas, qual o maior desafio jurídico para que um nexialista tenha tranquilidade de ir ao mercado e captar aquele empreendedor, aquele cliente que ele precisa para trabalhar? São vários desafios. Primeiro porque o mercado não é ele é seletivo, quer dizer que ele não é restrito. Qualquer um pode participar do mercado e qualquer um pode se apresentar como empresário. Então, uma das principais coisas que eu sempre checo é quando um empresário me pede para fazer negócio com alguém, eu vou descobrir quem é a pessoa que ele está negociando. Quem é, se ele tem realmente o que diz que tem, se ele pode fazer o que ele diz que pode fazer. É saber se cercar a confiança, poder confiar naquelas pessoas. Isso eu acho que é o maior desafio. Além disso, tu poder enxergar a capacidade que os empresários têm de muitas vezes chegar a objetivos que nem eles mesmos não estão conseguindo chegar naquele momento. Eu, como advogado, eu vejo ele propõe uma coisa, digo, quem sabe tu faz aquilo outro, e toma um aspecto de visão, amplia o aspecto de visão dele, que essa é a ideia do nexialista, enxergar o amplo, né? Então é isso, eu acho que esses dois aspectos, a questão da confiança com quem tu está lidando e de enxergar o potencial de onde aquele empresário, de onde aquela empresa pode chegar. Ótimo. Eu acredito que o advogado que trabalha com o nexialista, ele tem também ser um pouco sonhador, né? Porque o nexialista, ele é sonhador, ele corre muito, né? Então, eu acredito que o senhor deva fazer muitos contratos que acabam ficando na gaveta. De 10, 20 contratos, 30% são praticamente esquecidos, adormecidos. Né? Há também essas demandas assim, né, doutor? Sim, porque existe isso. Porque eu, como filosofia de vida, eu sou otimista por natureza. Eu acho que as coisas têm que dar certo, pode dar certo, e dependendo do meu esforço, as coisas vão dar certo. E tenho certeza que as pessoas, os empresários que se envolvem nisso, os que estão de boa fé, como eu falei, eles também querem isso. Mas nem sempre existem situações que fogem do nosso controle. A vida nos impõe isso. Então, existem situações assim, que por mais que o empresário faça tudo certo, se invista, tente, monte, se prepare, a coisa não anda por uma série de fatores que independem da vontade minha, dele, de qualquer outro. E nesse caso, infelizmente, acontece de situações, olha, trabalhou um monte, por isso que também o nexialismo nos ensina a isso. Tu não pode... Quando tu é um empreendedor, e tanto faz, seja um advogado, um médico, um engenheiro, a profissão que tu for, tu tem esse empreendedorismo, esse nexialismo contigo, essa ideia de assim, vou fazer bastante coisa. Na medida que tu vai trabalhando, vai aumentando o teu leque de possibilidades, por óbvio, pela lei da probabilidade, vai aumentando a tua possibilidade de êxito. Com certeza. Então a ideia é essa. Muitos negócios caem pelo caminho, infelizmente sim, mas também vários dão certo. A ideia é essa. É uma tentativa, né? Sim. Muito... É daqueles tantos que tem, algum vai ser frutífero, né? E muitas vezes de 30 contratos que se faz, vai ser o que vai ser a virada de chave, que vai ser o... Eu costumo dizer para as pessoas quando eu falo, basta um dar certo, exatamente, que as coisas já começam é o que eu sempre digo também. Basta um, não precisa... o caminho é esse, né? É exatamente assim, a positividade
é ver o amplo, é olhar de cima, de fora da caixa, porque, e assim, hoje a gente tem muito enraizado, principalmente aqui no Sul, isso, né? De que é tudo muito fechado, tu tem que ter números, tu tem que ter o próximo passo, porque senão as pessoas nem te escutam, elas nem prestam atenção. E isso tudo agora vem para abrir isso, assim. Então, quando tu já fala sobre essa nova profissão ou sobre um projeto mirabolante de bilhões, as pessoas já estão sentando e escutando, porque elas... Hoje, tá sendo muito positivo isso de dizer, não, vamos escutar, porque realmente isso pode acontecer. E a gente sabe, todo mundo é do Rio Grande do Sul, sabe como é que é aqui, sim, né? Assim, essa coisa enraizada e é exatamente isso, assim, a positividade sobre tudo, né? Positividade é fazer um contrato, lauda por lauda, pensando, não... Minuciosamente, se vai dar, como vai dar certo. Minuciosamente, colocando como se fosse o teu último contrato da vida, assim, e às vezes é engavetado, né? Exatamente. É verdade. Eu acredito que a gente não pode nunca desistir dos sonhos, né? A gente não pode desistir dos nossos sonhos e nem dos sonhos das outras pessoas. Porque as pessoas vêm até nós. Por quê? Porque elas veem uma oportunidade, né? Vem uma chance na vida delas. Da gente poder concretizar aquele sonho dela ali. Então, eu vou dar um exemplo meu, por exemplo, tá? Eu trabalhava no meio da política e eu nunca imaginei que eu era uma nexialista trabalhando no meio da política. Mas ali eu vi que o meu network era imenso, eu tive muitas oportunidades e eu não enxergava aquelas oportunidades na minha frente. Até que um dia foi que eu conheci, né, comentei 2 pessoas, no meio de uma reunião eu vi que eu tinha esse sonho de conectar negócios e essa vontade de conectar negócios. E as pessoas que estavam junto comigo vieram até mim porque elas também tinham esse mesmo sonho. Então, com o meu network, eu consegui dar andamento nesses negócios, tanto para mim como para eles. Então, eu acho que a gente nunca pode desistir disso. Exatamente. Porque eu acho que o nexialista está dentro da gente mesmo. Tu mencionou uma coisa... Posso agregar? Tu mencionou uma coisa que eu acho importante, realmente. Tu mencionou da tua experiência pessoal e eu vejo essas 2 formas de nexialismo. Uma é a tua vontade de aprender e conhecer e ter uma relação... tu mora um conhecimento possível teu. Se tu souber, se tu como pessoa, como ser humano, tu souber a maior quantidade de assuntos possíveis, tiver sentar bem numa mesa com um empresário importante ou com um empresário que está iniciando, com qualquer pessoa, tu sentar bem e dialogar bem com qualquer um deles, isso é uma capacidade tua interna de aprender com cada uma dessas pessoas. E, ao mesmo tempo, esse nexialismo externo, que é as relações, o network que tu tem. Isso, os dois, a combinação dessas 2 características faz um brilhante empreendedor. Sim, e o nexialismo, ele não está só no mundo dos negócios, né? Claro. Ele está também no meio das ações sociais, sim, né? Muito no meio das ações sociais. Eu acho que o principal é todo mundo que faz essa ação social é um nexialista, porque ela conecta pessoas, né? As que fazem a doação, o empresário que tem o dinheiro para poder ajudar a causa social e tu leva aquilo ali para dentro da comunidade. Então, o nexialismo não é só no meio de negócios onde tem grandes vultos de valores não, ele está dentro das ações sociais também. Sim, Tiago, o nexialismo está dentro de tudo. De tudo. Acho que eu vou um passo além do que tu disse. Se tu olhar de uma forma bem... Nexialismo é uma palavra mais usual, mas ultimamente está sendo usada, depois que o canadense lá fez o livro, que ele que criou esse conceito de nexialismo. Não me fugiu o nome dele agora. Mas a ideia de ter alguém observando o mundo que ele está, sabendo quem faz o quê e unindo essas pessoas para fazer um benefício para todos, essa ideia vem desde os primeiros povos humanos. Se tu pensar de uma forma fria, que nas primeiras civilizações humanas, há 10 mil anos atrás, tinha os homens que saíam para caçar, tinham aqueles que saíam para fazer catar, colher frutas, tinha as pessoas que ficavam na tribo ali, tinha aqueles que no futuro foram aprender a plantar.
E aí tinha alguém que teve essa capacidade de enxergar as coisas que aconteciam ao mundo dele, e um dia ele olhando para o céu, ele disse, a lua tá ali, aquela coisa grande tá ali em cima. Quando tá ali, a maré sobe e vem estraga a plantação. Aí ele, no ano seguinte ele olha de novo, a maré, a lua tá chegando ali de novo, não planta aí, planta mais para baixo. Na primeira vez a pessoa não dá bola para aquilo. Você é louco, tu falou de um grande negócio, que dá bola para aquilo? Ninguém dá bola para ele. Aí a lua chegou no ponto, a maré sobe, estragou a plantação da tribo uma vez, duas. Na terceira vez, quando ele disse assim, não plantem agora, esperem para plantar depois, o pessoal tudo obedece ele. Sabe? E essa é a origem da humanidade. Isso também é a base, uma das bases da ideia de religiosidade. Porque dessa tribo, lá nos primórdios da humanidade, pergunta para ele, de onde é que tu tirou essa ideia? Como é que tu sabia que naquele momento a maré ia subir? Aí essa pessoa, mesmo sendo um nexialista pré-histórico, digamos assim, ele sabia enxergar as coisas, sabia relacionar as pessoas e objetos que estavam à volta dele. Ele olhou e disse, Deus, o sol ou a lua para eles, Deus falou comigo. E aí nessa história de Deus falou com ele, então ele era o representante de Deus aqui, e isso começa a dar os primeiros passos também sobre a religiosidade. Porque a sociedade começa a ver que aquela pessoa é importante para aquele grupo social e começa a preservar ele, então ele começa a ter alguma autoridade de poder. Claro que isso, como eu falei, eu reportei lá no início da humanidade, mas isso de uma forma bem pré-histórica, mas isso, se for olhar hoje em dia, a essência de nexialismo, de ligação, é a mesma. É a empresária, assim, te olhar e pensar assim, tanto no meio social, quando pensar assim, eu tenho empresários que produzem isso, que tem aquilo, que podem doar tal coisa e gostariam de doar, eu sei para quem doar, tu faz essa ligação. Tal qual a pessoa pré-histórica que olhou e disse, façam isso nesse momento. É essa pessoa que tem essa capacidade de enxergar. E isso eu aconselho a todos, nós falamos aqui para quem vai nos ouvir, exercitar essa capacidade de enxergar o mundo que te cerca. Sabe? Sim, que existe muitas oportunidades e as pessoas às vezes não enxergam. Não enxergam. Muitas mesmo. É isso aí. Bom, ganhamos uma aula aqui sobre nexialista, né? O início do nexialismo, da era do nexialismo, né? Na era pré-histórica, né? Mas realmente a gente pode analisar que nos dias de hoje, que é o que nós estamos vivendo, tudo que nós vivemos hoje teve um início, começou em algum lugar. Tanto é a tecnologia que existe hoje, ela teve um início, né? Então, hoje nós poder, como nexialistas, abrir portas para aquelas empresas e para pessoas que realmente precisam desse auxílio a mais, porque uma coisa é tu ser pensador, outra coisa tu é ser o executor, tu executar. Pensar é uma coisa, executar é outra. Eu creio que hoje a maior dificuldade do empreendedor é a execução. A execução tanto da parte de fazer, a capacidade dele de fazer, demandar como fazer, e a capacidade dele também de ir ao mercado e buscar a capacidade financeira que ele precisa tanto. Então, eu analiso hoje que o nexialista ele tem que estar além do seu tempo. Porque se nós pensarmos como todos os outros que já estão pensando, nós não somos nexialistas. Para nós nos afirmarmos como nexialistas, nós precisamos pensar fora da curva. Então, é isso que o doutor está falando, a Karine também falou antes, né, que realmente são as coisas mirabolantes que fazem a diferença. Né? 10 projetos e um projeto dá certo. Aquele projeto que o senhor diz que vai caminhar todos os outros é o que precisa dar certo. E a gente está nessa batida, a gente está fazendo o dever de casa, né? E podemos já agradecer pelo que temos feito pela comunidade, pela sociedade e pelo empreendedor. Né? A gente está dando a oportunidade dele apostar em nós, porque nós também apostamos muito nele. Eu acho que tem uma mão dupla aqui de aposta, né? Porque quase sempre se acha que o nexialista só ele aposta. Não, o empreendedor tem que apostar no nexialista, assim como o nexialista aposta nele. Mas eu queria devolver aqui uma pergunta, né, para a Karine Soares, da Soares Associados. Qual o maior desafio hoje que a sua empresa vem obtendo com esses empreendedores, com esse modelo de expansão que está no mercado hoje?
É a questão financeira ou realmente é a capacidade de fazer que a senhora encontra essa dificuldade? Muitas vezes é a capacidade de fazer. Às vezes o financeiro tu tem aportes, tu tem liberação de valores, mas a capacidade produtiva ou de expansão não é positiva para aquele empreendimento, para aquele projeto, né? Então, eu posso dizer que com certeza a capacidade. E outra coisa que a gente teve que se moldar também, o doutor vai saber sobre isso, para fazer um contrato. A gente, antigamente, aí 5, 6 dias, tu pedia 10 dias, porque para te fazer um contrato, tu precisa sentar, analisar linha por linha que tu está fazendo, né? Vírgula por vírgula. E aí vem essa nova sequência de... Eu não tenho um termo para dizer sobre isso, mas é assim, ó, precisa um contrato para daqui meia hora. Eles ligam e dizem, olha, é o seguinte... Tem uma negociação aqui, eu preciso pelo menos um explanado, algum documento em meia hora para entregar aqui, porque hoje está muito rápido isso, né? Sim. Hoje as pessoas não estão aguardando, assim, porque antigamente, 10 dias, ok. Hoje não tem, se tu ficar 10 dias para fazer um contrato, o próximo, no outro dia, já tomou teu lugar, né? Assim, que eu digo na negociação. Então, os nossos clientes no escritório, eles vêm assim com muitas ideias, e é quase que é um trabalho express, assim. Preciso te entregar no mesmo dia. Eu comungo com a doutora em gênero, número e grau. Eu passo situações de vez em quando de ligar, doutor, eu preciso que faça um contrato sobre tal coisa. Uhum. E eu pergunto, mas quem são as partes? Quem são o objeto? Qual foi a negociação, né? Eu tenho que saber para começar a botar, até porque, desculpa interromper a colega, até porque o advogado faz, na realidade nós colocamos no papel a vontade elaborada pelos empresários. Sentou o empresário A, o empresário B, eles têm uma vontade e nós vamos redigir aquilo, tornar aquilo regra entre as partes. Mas a gente precisa saber quais são essas regras, quem são essas pessoas. E o que as partes estão aceitando, exatamente. Porque às vezes o que vai colocar num contrato, as partes não negociaram aquilo, mas essa visão do advogado, do advogado da assessoria jurídica em cima de um contrato é exatamente essa. Eu estou vendo lá na frente o que pode acontecer, sim, de ruim ou não, de errado, precisa prever tudo isso dentro de um contrato. Mas eu vejo também hoje no escritório muitas empresas, 3 empresas essa semana entraram em contato conosco, pedindo que elas estão expandindo. E aí elas querem mudar toda a performance delas documental, e isso é muito legal, né? Eu fico assim, maravilhada com essa expansão que as empresas hoje estão, mesmo assim a gente vem de pandemia, vem de enchente, né, aqui no sul, as empresas estão assim se recuperando e pegando aquele fôlego, e essa coisa de como eu falei antes, de grandes projetos, leva para aquele pequeno empresário, para aquele médio empresário a vontade, assim, não, mas se aquele ali consegue, eu também, isso aqui que eu tenho guardado aqui na minha gaveta, eu vou tirar da gaveta, porque em algum momento alguém pode me trazer o aporte que eu preciso. Exato. Que é exatamente a profissão hoje que o Eliandro exerce, né? Essa coisa de ligar quem tem a capacidade com quem tem o aporte. Uma das coisas que eu quero comentar aqui, né, até que é muito importante, né, que a Karine Soares Associados, né, ela trouxe para mim, né, no meu início do nexialismo, a capacidade de documentar, né? Então, a Karine sempre documentou tudo. Então, hoje, transformar a Conexão Sul Brasil na empresa que é hoje foi porque eu tive essa empresa que trouxe essa força junto. Porque, como nexialista, empreendedor, que eu era empreendedor, sonhador, criando muitas coisas, né, nesse mundo, eu não documentava nada. Então, a partir do momento que eu conectei com uma empresa que trouxe a possibilidade de documentar, e hoje nós temos projetos aqui, né, Karine, que foi documentado pela tua empresa, que é referência internacional. Exato. Então, é o maior ativo da Conexão Sul Brasil. Então, trazer um escritório de consultoria que pode fazer essa especialização é muito importante, né? Porque o empreendedor aquele que quer avançar, nem sempre ele é organizado, né?
Ele tem só aquela pressa de passar por cima e fazer acontecer. E como o doutor estava falando, ele nem te diz o que é. O doutor não tem bola de cristal, ele tem que adivinhar, né? Adivinha aí, doutor, e bate logo me manda, né? Mas então, eu acho que foi isso que fez com que hoje a Conexão Sul-Brasil pudesse chegar onde está a nível internacional. E eu chegar como nexialista também, hoje conectando empresas multinacionais, a partir do momento que eu tive um início certo. Porque até chegar na Karine, automaticamente eu estava pegando papel na ventaria, como diz. A partir do momento que eu cheguei, ela começou a documentar isso e o escritório dela fez com que isso se transformasse numa realidade. Eu quero te agradecer, então, aqui, né, diante das câmeras, essa grande oportunidade que tu me deu de entender que precisa documentar, né? E eu quero te perguntar, Cíntia, você como nexialista internacional, né? Os teus negócios são mais voltados ao mundo internacional e, como tu disse, aos minérios. Qual a dificuldade que tu encontra nas relações internacionais? Um exemplo, a linguagem, como tu vê isso, o idioma, né? Como que tu conseguiu driblar isso tudo e chegar lá e fazer esse gol de placa que tu diz que hoje tu tem contratos internacionais firmados e assinados, né? E guardado no cofre. Essa parte do idioma é bem complicada. Eu não posso negar, porque eu falo brasileiro, português, e não consigo falar o inglês ainda, né? Então, o que eu fiz? Eu peguei um tradutor que traduz tudo para mim, trabalha junto comigo, né? Quando eu tenho reuniões que são via vídeo, ele participa. Meu jurídico faz os contratos também em inglês, né? Ele faz português e inglês, envia para eles. Então eu trabalho muito com o meu jurídico e com as pessoas que estão dentro da minha empresa, né? Que tem a parte do idioma, fala melhor e entende melhor do que eu. Então eu conecto assim. E o internacional que eu conectei, na verdade, foi através de um grande amigo que viajou, teve uma oportunidade de viajar para o México. E aí eu perguntei para ele assim, tu vai pro México? E ele, sim, vou pro México. Ele ia fechar um contrato lá de um crédito carbono. E eu disse para ele, então, já que tu tá lá no México, tu vê se tu acha um ouro para mim. Eu precisava a mineração, estavam me pedindo muito sobre a mineração. E ele foi para lá e encontrou o vendedor do ouro, conectou junto comigo. Né? E então, daqui do Brasil, fiz o contrato, enviei para o meu jurídico finalizou o contrato internacional, enviei, fizemos essa assinatura, fechei, linkei entre África e Dubai. Então, tem pessoas que trabalham junto comigo, né? Claro que eu não trabalho sozinha, acho que ninguém consegue chegar a um alcance assim sozinho, né? Então, como eles me ensinam, eu também ensino eles ao mesmo tempo. Como é que se conecta internacionalmente? Na verdade, eu sempre costumo dizer, né? Eu também me conecto com o mundo todo. E eu tive uma reunião internacional onde que ele pediu que eu falasse bem o português. Já estava bom, tá? Hoje, se o empresário conseguir se conectar com alguém internacional que está traduzindo e consegue falar bem o português, já está bom, né, doutor? Tá bom, sim. Porque às vezes não tu domina nem a língua portuguesa bem, daí complica o pessoal, né? É verdade. É isso, as pessoas linkando nexialismo com isso. Nós falamos, a Cíntia falou sobre nexialismo, as conexões, network, mas nexialista também é isso, essa tua fome por conhecimento, essa necessidade que tu tem de aprimorar a tua língua pátria, a tua necessidade que tu tem de aprender a se comunicar em inglês, espanhol, francês, a língua que for. Vai surgindo as necessidades, essa capacidade que o nexialista tem de enxergar o mundo, ele vê a potencialidade que as coisas têm e vai seguindo, vai aprendendo, vai fazendo. Não tem barreiras, não né, tem doutor? barreiras. Não tem barreiras, não existe barreiras. Os nossos sonhos não têm barreiras, então nossas capacidades também não pode ter. Tu vê que tu tem o potencial de fazer contratos e fechamentos internacionais, tu vai conectar com pessoas que estão próximas de você, que possam te ajudar, já
né? Se tu não, Tudo é tu uma não equipe, entende né? bem, tudo é uma equipe, tu não entende bem o inglês, então tu vai conectar com aquela pessoa que vai entender o inglês, com o outro que vai fazer o contrato, mas tu fez aquela ponte entre Brasil e África, E fez, por exemplo. e fechou o negócio. E fechou o né? negócio. Então tu Isso conecta vários Isso é a tipos de essência do pessoas. nexialismo. Esse é Lembra? É, Nexialismo, eu acredito ligação, que o ligar. nexialismo é a liderança, Isso é, né? exatamente. Tu lidera aquilo ali, tu Sim. achou o caminho, tu vai ali, vai liderar entre uma ponte e outra, mas tu vai precisar de pessoas ao teu redor que te ajudem a concluir. Na verdade, hoje o nexialista também ele emprega, né? Ele emprega muitas pessoas, porque automaticamente ele precisa dessa equipe. E essa equipe acaba que tendo todas essas pessoas que tu não tem a capacidade de fazer o que elas fazem. O nexialista, ele é a ponta de cima. E ele não pode ficar dominando todas as áreas. Então, automaticamente, hoje ele emprega muito também. O nexialista, ele não tem uma indústria que emprega 200, 300 pessoas, mas ele pode empregar muito mais, porque ele precisa no mundo todo de gente que o auxilie, né? Auxilie, né? Além do auxílio, as pessoas que tu conecta, os negócios que Sim, tu conecta, sim. né? Então, Sim. fomenta a economia e gera Fomenta a emprego. economia. Gera emprego. E hoje é o que mais nós precisamos, né, doutor? Da nossa economia ser fomentada e as diversas barreiras que nós encontramos hoje, que sobrepõem todos os dias à frente do nexialista, também traz a força, né? Porque eu acredito que essa profissão, ela já existia, né? E a partir do momento que hoje nós já temos um nome para ela, nexialista, é um nome forte, né? Nós conseguimos também dizer para a comunidade, para aquelas pessoas que querem o seu crescimento, que nós estamos aqui e somos capazes de fazer. Né? Essa é a mensagem que nós queremos passar, né, doutor? Sim. Sim, essa é a mensagem que queremos passar, até porque eu costumo dizer que cada um vai para a guerra com as armas que tem. Tá? Quando um empresário, uma pessoa que ainda não está naquele patamar que gostaria de estar, vê oportunidades, ele começa a trabalhar, ele começa a usar o nexialismo que tem dentro dele, essa característica nexialista de conexão de pessoas e ideias, ele está usando isso como ferramenta para ele também, vai se beneficiar a todos, por óbvio, mas isso ele está usando como ferramenta para ele crescer pessoalmente, para ele crescer como ser humano e como empresário, como a porção que ele for. Ele está usando isso. Eu faço isso na minha área do direito, a colega faz com certeza, a Cíntia também, vocês, os empresários, fazem isso. Quando se utiliza o nexialismo, vocês estão nada mais fazendo, se melhorando e melhorando a comunidade que cerca vocês. Vocês vão crescendo como pessoas, como indivíduos, como empresários e crescendo o mundo que orbita em torno de vocês. Isso é importantíssimo. É justamente isso, né? Que a gente Isso vai nos faz quebrando, hoje. isso vai nos dando força para quebrar barreiras, superar obstáculos. Eu digo isso, olha só, tenho ascendência negra, venho de uma família que nunca ninguém tinha trabalhado com direito. Na minha família, eu fui o primeiro a entrar numa faculdade. Quando entrei na faculdade, inclusive, eu passei na PUC e aí a família se reuniu, minha tia, minha madrinha, minha tia, minha mãe, meu pai se reuniram para pagar a matrícula. E é só o que eu tinha. Pagamos a matrícula. Eu entrei na faculdade e agora, repensando, olhando para trás, olhando meu passado, o que a Cíntia me contou me inspirou. Eu fiz alguma coisa parecida, porque eu cheguei na faculdade e agora eu preciso me virar. Como é que eu faço? Fui procurar o centro acadêmico, fui procurar trabalhar, fazer uma coisa, fazer outra. E como é que funciona crédito, bolsa de estudo? Como é que funciona? Não, bolsa de estudo não tem, mas tem crédito educativo. Como é que eu ganho? Aí eu fui atrás das informações, conectando pessoas, indo atrás de ideias. Como é que eu consigo? Não, tu pode te inscrever aqui na bolsa, no crédito educativo, tu tem quanto precisa? Olha, eu preciso, mostrei contigo, precisava. Então tu vai te candidatar e tu vai ganhar a partir do semestre que vem. E eu, aí, esse semestre que eu não tenho, eu vou ficar atrasado. Aí conversando com uma outra pessoa disse, não. Se tu ganhar, tu pede inclusão de débito. Então esse primeiro, tu só vai ter pago a primeira matrícula. E foi o que eu fiz. Sabe? Então isso é tu enxergar, usar o nexialismo para tu crescer como pessoa, crescer como ser humano e vai melhorando a tua vida e a vida das pessoas que te cercam. É isso aí. E doutora, a Karine Soares, né, a gente chama de doutora Karine, né, mas qual a sua história? O que a senhora pode falar hoje da Karine Soares?
Eu posso dizer também que, como doutora, eu fui a primeira a ingressar numa faculdade, me formar em Direito. E hoje sou bacharel em Direito. E sempre foi muito difícil. Mas eu tive um senhor que hoje ele é falecido, mas que me deu todo o suporte que eu precisei inicialmente, assim, na faculdade. E um dia nós estávamos na faculdade ali comigo lá, a gente estava fazendo uma reunião para tentar negociar. E eu disse assim para ele, eu não sei como lhe agradecer. Ele disse assim, não precisa me agradecer nunca. Quando tu tiver a oportunidade, tu vai ajudar pessoas da mesma forma que eu estou aqui contigo. E aquilo eu trouxe para a vida, assim, porque foi a forma que eu tive, né, de graduar. Era um sonho desde que me conheço por gente. Eu queria ser juíza, na verdade, né? Quem não entra numa faculdade de Direito querendo ser juíza, delegado, né? Mas eu queria ser juíza. Quando eu entrei para a faculdade, comecei a fazer a faculdade, comecei a entender o que o juiz fazia. Tanto que nos primeiros anos de formada, eu estudei para concurso público. Até o dia que eu pensei assim, mas eu não sou... Não vou trabalhar para alguém. Eu quero empreender, eu quero trabalhar para mim, eu quero fazer o que eu quiser, como eu quiser, da hora que eu quiser. E foi indo assim. Hoje, no escritório, nós temos 2 advogadas, uma contadora, temos o pessoal do financeiro. E hoje, quando eu vejo assim, essa evolução que eu tive... Porque tudo que eu consegui aqui, ó, gravando, né? Consegui por mim. Não, foi... incrível, assim, a gente sempre se emociona, né, quando começa a pensar, assim, tudo que passou até chegar aqui. Eu sou mãe, tenho 2 filhos, faculdade eu tive a minha filha maior, então engravidei na faculdade, me formei, ela já estava grande, fazia o TCC, Nicole na sala e eu no quarto aqui, ó, cabeça baixa e TCC. Então foi o meu marido também foi um dos, assim, o ponto principal para eu conseguir me formar. E aí hoje, eu poder também passar... E aí quando conheci o Eliandro, eu estava assim numa mesmice muito... Sabia que era empreendedora, sabia que ia empreender, mas estava na mesmice. Quando eu conheci o Eliandro, muita gente que eu falei sobre o Eliandro e sobre os projetos, falaram, mas... Sei, né? Aquela coisa fincada, né? Não sei, cuida, né? Isso aí, eu acho que nem existe isso aí. Porque a gente vem, né? E o Eliandro eu sempre digo isso para ele me capacitou a entender que eu posso aonde eu quiser e fazer o que eu quiser, porque é só saber como ter os contatos e trabalhar para isso, assim. Então, faz 4 anos que a gente se conhece, né? Então, o Eliandro abriu um leque para mim enorme. E eu sou grata, também vou retribuir a gratidão. Obrigado. Porque realmente, assim, Merece. eu fui apresentada a um mundo completamente novo, assim, para mim. Porque o que a gente pensa? Vou abrir meu escritório, né? Vou advogar, vou fazer... Só que essa coisa da advocacia muito formal não é muito nunca foi a minha praia. Sempre foi essa coisa assim... Eu preciso estar sempre me desafiando, eu preciso estar fazendo coisas que eu nunca fiz, e indo aqui, indo ali. E hoje é incrível, porque hoje, às vezes as pessoas dizem, nossa, mas tu vai fazer isso para X empresário, porque ele quer... Vamos lá, vamos fazer o que ele quer fazer e vamos dar um jeito. Porque se ele chegar para mim e dizer, eu quero pintar o céu de vermelho, a gente vai ver como que faz. Eu costumo dizer que se um cliente, se uma pessoa, um empresário... Alguém é colorada, né? Nem sou colorado. Citei aqui o vermelho porque é bonito. Eu costumo dizer, eu disse isso para uma colega nossa, uma advogada que estava recém-formada. Ela disse, como é que tu faz para atender todas as áreas, tudo? Eu disse, na verdade, a gente vai fazendo conforme a necessidade do cliente, da pessoa que nos procura. Exatamente. Se alguém chegar e perguntar, já fez direito intergaláctico? Tu diz, me dá um dia, eu vou te dar um dia aqui que eu já te retorno com tudo que eu quero saber. Coitado do meu jurídico. Porque tu vai atrás, tu vai descobrir, tu vai ver como é que se faz. Eu acho que o direito traz isso pra gente, essa coisa de... Eu não tenho medo, eu vou ir, eu me identifiquei muito com a aí. colega quando falou agora essa história de tem uma informação, tu vai atrás dela, saber como funciona, o porquê, como é que age. E isso esse nexialismo também, essa fome de saber, não de conhecer, conectar conhecimentos também. Tá? Então, quando eu fiz uma ação uma vez sobre um cliente lá, teve um problema no marcada dentária, num processo que o dentista errou com ele.
Eu passei um tempão estudando como eram os dentes, por que, como Isso aí. funcionava, para poder ter uma ideia do que eu estava falando para o magistrado. Exatamente. E nisso, todas as áreas. Tenho certeza que a colega faz esse tipo de coisa. Sempre, sempre precisa ser feito, né? O escritório, a fundação do escritório foi justamente para isso. Porque eu tinha clientes que diziam, mas é que eu precisava de contabilidade, eu precisava ver isso, eu precisava ver aquilo. Mas eu tô com... Na verdade, eu tinha um cliente que ele me chamou um dia e disse assim, tu poderia fazer uma seleção de pessoas para mim? Eu preciso de pessoal para produção. Aí eu parei, pensei, eu disse pra ele, posso. Como que tu quer? E aí, dessas dores, assim, do dia a dia, é que eu montei o escritório e tenho todas as áreas para suprir todas as necessidades. Então, justamente como o doutor falou, o cliente precisa de... É o que eu vou fazer, A gente vai estudar 2-3 dias sobre arcada dentária, sobre saúde, mas a gente vai entregar o melhor trabalho e vai satisfazer o cliente que Olha aí, é a ponta. E hoje tem um trio de Soares aqui, imagina isso, né? 3 Soares, então não é fácil. E você, Cíntia, o que tu pode falar um pouco da Cíntia? Como tu vê hoje o mundo desde que você se transformou no anexialista, desde que existe a Global, né, que é uma empresa que conecta mundos. Como você vê o futuro hoje da Global? Como você vê isso tudo que está na tua frente hoje? Sim. Bom, eu hoje vejo que realmente o principal, né, do nexialista, na minha opinião, que eu acho, é o network. Esse é o principal. Tu pode ter os sonhos que for, o teu cliente pode vir com o sonho que for, se tu não tiver o network, tu vai sonhar junto com ele, mas não vai sair dali do papel, entendeu? Tem que ter o network, é o principal. Porque se tu não tem um contato, que é o contato certo, para te dar andamento no teu negócio, o teu negócio não vai para frente, ele fica guardado na gaveta, com mais 30 tipos de processos ali, de contratos que vão ser esquecidos ali. Então, tu tem que ter o network. É o que eu acho que é o principal. Eu vejo que a Global, ela tem tudo para se expandir mais ainda internacionalmente, né? Eu quero que a Global seja conhecida internacionalmente. Já é conhecida uma parte em Dubai ali, que é um contato bem grande que eu tenho lá dentro. E com o pessoal da África. Quando eu fechei esse negócio com a África, teve empresas e empresários muito bem-sucedidos, grandes empresários, que não acreditaram que eu tinha fechado esse contrato com a África, porque a África em si, todo mundo já diz, mas a África, as pessoas têm medo da África. Só que hoje eu vejo que a África, eu só conseguia entrar na África realmente por causa do meu network. Se não fosse ele, realmente as portas estariam fechadas. Não teria como entrar lá dentro. Então, hoje eu quero e vejo, né, a Global futuramente se expandindo muito internacionalmente. Muito bem. E eu comecei, na verdade, eu não comecei em cima, eu comecei lá embaixo com causas sociais. Comecei a ajudar muitas comunidades aqui no Sul e conectando pessoas, como eu trabalhava no meio político, eu via que tinha oportunidades das comunidades terem um pouco mais de sonhos, que eles sonhavam muito e não tinham condições de ter nem um pouquinho daquele sonho ali perto deles, né? Então, como meu network era muito bom dentro da política, eu comecei a conectar eles com a comunidade. Então, comecei a levar os sonhos que na verdade, a comunidade, eles necessitam de alimento. E eu comecei a levar os alimentos para dentro de muitas comunidades aqui no Sul. Então, eu comecei assim, fazendo assistência social, ajudando o pessoal das comunidades, e ali foi aumentando, aí comecei a ter outros contatos que vieram com outros tipos de negócio, outros tipos de ativos, até que eu cheguei num dos ativos internacionais. E hoje é uma empresária. Hoje virei uma empresária. É isso aí, o que é difícil no nosso Brasil ser empresário, né? Mas a gente está disposto a pagar o preço, né? Porque a gente tem sonhos a realizar, tanto os nossos como os das outras pessoas. Mas estamos chegando ao fim, então, de mais essa edição, né, desse episódio. Eu gostaria, então, de pedir a cada um de vocês que fizessem uma reflexão final sobre este momento que eu julgo que seja especial para todos nós,
e deixasse a sua mensagem, né, às pessoas que vão visualizar esse podcast. Vamos começar aqui pelo Dr. Aguiar. Obrigado. Uma mensagem final. Acredite em ti e nos teus sonhos. E não simplesmente acredite e se acomode em acreditar. Vá atrás, te melhore como ser humano, te melhore como pessoa. A Cíntia acabou de dar um exemplo que ela começou fazendo uma atividade que no primeiro momento não gerava benefício direto nenhum para ela, a não ser o conforto de saber que está ajudando as pessoas, desses trabalhos assistenciais. E isso foi, essa vontade de se melhorar como pessoa, de se ajudar o próximo, foi levando ela num caminho que ela hoje é uma empresária bem-sucedida. Então, acredite nos seus sonhos e trabalhe por eles, arregace as mangas e trabalhe, não tenha medo de trabalhar, não tenha medo de aprender, de buscar conhecimento, de buscar pessoas que tenham conexão, que te possam fazer crescer mais. Esse é a grande mensagem que eu entendo que eu posso deixar hoje aqui. Acredite em ti próprio e vá à luta. Eu tenho, desculpa, vou encerrar. Quando meu filho fez 18 anos, eu disse para ele: filho, eu queria poder te dar muita coisa, mas uma coisa em especial eu vou te fazer agora. Vou te dar um conselho. Vou te dar um verbo. Faz. Faz. É o grande mistério da vida. Tu tem um projeto, tem um sonho, faz, vai à luta, tenta de novo. Tenta de uma forma diferente, mas faz. Esse é o grande... E o nexialismo faz isso. Ele conecta pessoas, conecta informações para fazer acontecer as coisas. Então tá. Vamos também ouvir a Karine Soares, Karine Soares e Associados. Sua mensagem. Pegando o gancho, né? Não deixe de fazer por medo, por não saber. Vá atrás de quem sabe. Todo mundo que quer empreender quer fazer o bem para si e para o próximo. Porque todo mundo fica muito feliz em contratar pessoas, né? Para trabalhar, fomentar o comércio, fomentar a economia. Então, é sempre positivo. Se não sabe fazer, contrata quem sabe fazer o que tu precisa linkar e não desiste. Eu tenho uma frase de uma amiga que é empreendedora e hoje ela está em São Paulo fazendo um grande evento lá e ela sempre diz isso e eu vou encerrar com essa frase: não pare até se orgulhar. É a frase que eu deixo para todo mundo. E o arroba? Karine Soares e Associados. É isso aí. Vamos também então falar com a Cíntia Soares, Cíntia Soares, né? Todos Soares aqui, né? Da Global Insights Holding. Tua mensagem, Cíntia? Bom, a minha mensagem fica para as pessoas que hoje acham que não podem nada e não têm capacidade de nada. Não, podem sim. A gente sempre tem que ir atrás daquele caminho que a gente sonha, porque todos os sonhos, eles podem sim se realizar. O sonho, ele tendo 1% de chance, tu tem 1% de realizar o teu sonho. Nunca desista. Se não dá por um caminho, vai pelo outro caminho, ou vai pelo outro, que tu ainda vai chegar lá. Como eu cheguei, como o Dr. Gustavo chegou, como a doutora Karina chegou, como o Dr. Leandro chegou também. Eu acho que todos nós temos a capacidade, sim, de realizar os nossos sonhos, realizar os sonhos de outras pessoas também, porque a gente não pode só pensar na gente, mas a gente tem que pensar no próximo também. E nunca desista. Essa é a minha mensagem. Então, eu quero agradecer a Karine Soares e Associados, né? Também a Cíntia, a Cíntia Soares, da Global Insights Holding, e o Dr. Gustavo Aguiar, da empresa Aguiar Consultoria Jurídica. E dizer, né, que o nexialista ele veio para atingir a classe B e C, daqueles sonhadores que não foram alcançados pelo grande sistema. Um abraço a todos.